Vamos iniciar Pode fazer? então o nosso encontro das quartas-feiras, né? Estudando o livro Justiça Divina. Vamos iniciar com a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus e agradecendo, Senhor, por estarmos aqui mais uma quarta-feira estudando sobre essa doutrina que sempre nos ajuda, nos orienta, nos conforta e agradecendo, Mestre, por estarmos aqui junto com a nossa querida caravana do Conselheiro, trazendo esta casa tão maravilhosa, tão amiga para os nossos lares. Aqui estamos a te agradecer e também aos nossos mentores espirituais por nos permitir estar aqui hoje reunidos. Envolva a nossa irmã Valéria, que irá falar hoje aos nossos corações. Fica conosco, nos guarde e que possamos ter uma noite de estudo e que possamos, Senhor, ser envolvidos pela espiritualidade amiga. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Neide, pela sua prece, nos ajudando aí a nos concentrar, né? Vamos, então, hoje refletir. Vou colocar aqui. Tá bom. Então, nosso tema hoje, capítulo 50 do livro Justiça Divina, reunião pública da Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, do dia 14 de agosto de 1961, que tem como tema Bem que nos falta. E aí, eu vou já dar uma provocação para todos nós. Qual será o bem que te falta? Vocês já pensaram nisso? Não precisa responder, não. É para pensar. Qual é o bem que nos falta? Falta alguma coisa para nós? Vamos pensar, vamos ver o que Emmanuel nos ajuda a refletir nesse sentido. Emmanuel diz assim: no estudo da perfeição, comecemos por vigiar a nós mesmos, corrigindo-nos em tudo aquilo que nos desagrada nos semelhantes. Eita! Olha que Emmanuel já fala, quer dizer, então, para a gente que quer crescer, que quer evoluir, temos que começar a nos vigiar de que maneira? Olhando aquilo que a gente fica criticando, querendo corrigir no outro, né? O que nos desagrada. E a gente, lembrando aí, a própria psicologia nos fala isso, né? Que quando sentir vontade de julgar alguém, corre em busca de um espelho, que geralmente aquilo que você está vendo no outro é aquilo que é o seu defeito, é aquilo que é a sua dificuldade, e você se espelha olhando o outro. Então, o defeito do outro pode ser nosso. É isso que Emmanuel vem nos alertar. Ele vai começar aqui a colocar para a gente, nesse texto, nos apontar várias atitudes que nos mostram a nossa incoerência. Às vezes a gente nem percebe quanto incoerentes nós podemos ser no nosso dia a dia, às vezes sem nem nos dar conta. E aí ele vai dizer agora no texto propriamente dito, né? Lá de Justiça Divina, ele diz assim: muitos criticam autoridades, apontando-as como verdugos do povo, e depois tiranizam no lar as mãos obscuras e generosas que lhes amassam o pão. Então é isso, às vezes a gente critica, a gente fala muito da autoridade que está lá fora, que está né, nos dirigindo aí, dos governantes, do patrão, e acabamos fazendo a mesma coisa dentro de casa, tiranizando nossos filhos, os nossos pais, quem tiver ali, às vezes a gente nem percebe, mas a gente também age da mesma maneira, com autoridade, às vezes acima do que poderia ser, né?
que deveria ser. E aí ele continua dizendo: vemos os que amaldiçoam a guerra entre os povos e vivem no aprisco familiar com a truculência da fera solta. Então a gente fala do outro, né? Amaldiçoa os povos que estão em guerra e de repente a gente vive um inferno dentro de casa, né? Dentro da família, dentro do próprio convívio, às vezes do trabalho. E Emmanuel vai nos fazendo refletir sobre essas coisas do nosso dia a dia, que às vezes são incoerências nossas, né? Continua dizendo: aos que indicam a pena de morte para os irmãos, que enlouquece na delinquência, não pena de morte, eu não sou a favor da pena de morte, mas eu mato meu irmão. Manejam, né? E manejam em casa o punhal invisível da ingratidão. Mato as pessoas com a maneira de falar, com a maneira de olhar, com a maneira de tratar, às vezes até de pensar, né? E eu trago aqui, né, lendo essas coisas, esse início de Emmanuel, me veio de pensar nesse texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 3 a 5, quando Jesus fala sobre isso da maneira seguinte: porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Tira primeiro, né, a trave do teu olho e depois você vai poder ajudar o outro. Porque muitas vezes a gente fica até cego e não consegue enxergar a nós mesmos as dificuldades, os nossos defeitos, vamos dizer, né? E só enxergo do outro, que muitas vezes é o nosso próprio, nossa própria dificuldade que está ali, olhando para a nossa cara, né? Então, é o alerta aí de Jesus ajudando nessa reflexão que Emmanuel coloca. E Emmanuel ele vai continuar aí nos apontando, agora, nessa parte posterior no texto, como a gente planeja boas ações. Nós somos bons, às vezes, de planejamento, falo tanto isso, né? A gente planeja tão bem as coisas, mas somos incoerentes na hora que surge um imprevisto, na hora que não dá certo, na hora que eu sou chamada a viver aquele meu planejamento na prática. Olha o que Emmanuel nos diz. Muitos lideram primorosas campanhas de socorro à infância desprotegida, mas depois, enxotam por vagabundo o primeiro menino infortunado que lhes roga um vintém. Às vezes a gente nem se dá conta, né? Faço a campanha, mas na hora que eu estou ali, que eu vejo na minha frente, eu não faço nada ou até julgo mal. Outros guardam uma enciclopédia na cabeça, né? Sabemos tantas coisas, aprendemos tanto, e jamais se lembram de estender o alfabeto ao companheiro atrelado à ignorância. Eu até estava assim, lembrando nessa questão, que às vezes eu na minha profissão, lógico, vou pensar sempre em mim, na minha profissão, quantas vezes assim, coisas simples que para a gente, nossa, parece tão óbvio, mas que aquela pessoa não conhece, não entende. Então, a maneira de você ajudar e passar esse conhecimento, né? Um exemplo simples, por exemplo, a mulher mesmo, às vezes ela não conhece seu corpo, ela não entende que ela tem, por exemplo, 3 orifícios na parte pélvica, né? Ela não sabe isso, que ela tem uretra, que ela tem vagina, que ela tem ânus. E aí ela faz uma confusão, e aí ela não entende. E isso precisa ser explicado, precisa ser entendido. E a gente que tem esse conceito dentro de nós, a gente deve passar com um certo cuidado, até eu diria. Vemos os que cantam hosanas à virtude
e encastelam-se no conforto individual, afirmando que a caridade é fábrica de preguiça. Então é aquilo, né? Senhor, Senhor, aleluia, rezo todo dia, medito, faço, mas na hora H, na hora da prática da caridade, eu não consigo e até julgo mal o outro. E há os que ensinam sabidamente quanto à bondade e a simpatia, a se movimentarem na senda particular, despedindo farpas magnéticas entre os melindres e as aversões. Então, Emmanuel vai assim nos mostrando, né, como a gente planeja e como no dia a dia a gente às vezes é incoerente nas nossas ações, diante daquilo que a gente acredita, diante daquilo que a gente aprende, estuda, mas no dia a dia às vezes a gente falha. E aí eu trago também esse trecho do Evangelho de Mateus 23, versículo 27 e 28, quando Jesus fala da hipocrisia dos fariseus. E muitas vezes a gente pode agir como os fariseus. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essas palavras do Cristo é forte, né? Bem forte, mas eu acho que é interessante a gente trazer para nós mesmos e não achar que o fariseu é o outro ou aquela coisa muito distante de nós. Porque muitas vezes a gente pode agir também quando somos incoerentes, quando julgamos os outros, quando temos alguma restrição, alguma maneira, né, no nosso tratar o nosso irmão, o nosso familiar, o nosso companheiro de trabalho, os nossos filhos, os nossos primos, os nossos vizinhos. Às vezes a gente se perde, né? E acaba caindo, podemos cair nessa hipocrisia. São os alertas que Emmanuel nos dá nesse texto. Ele vai nos alertar, a partir de agora, crescendo no texto, quanto à lei do progresso. Vai nos ajudar a refletir, assim, ao que nós éramos, porque não nascemos, né, do jeito que somos hoje, espero, né? A gente já evoluiu aí. Mas ao que nós éramos e ao que ainda podemos ser, porque nós não chegamos ainda à perfeição. Então, nós viemos de uma imperfeição, somos ainda imperfeitos, mas a gente ainda pode melhorar. É isso que Emmanuel vai nos alertar. O que nós éramos, mas ainda podemos ser melhor. E ao que o outro, nosso irmão, ele é hoje, mas o que ele poderá ser ainda também. Porque estamos todos no mesmo barco, estamos todos crescendo, todos precisamos evoluir. A lei do progresso é para todos. Agora, os degraus, cada um está no seu. E é isso que Emmanuel vai nos colocar agora. Como a gente precisa respeitar os degraus de cada um, né? Mas que todos nós temos a chance de melhorar. Ele diz: nestes apontamentos humildes, a ninguém censuramos, de vez que, com evidentes exceções, até ontem, éramos todos nós igualmente assim. Então, quando a gente fala muito do passado, né, do que era, a gente estava lá, a gente veio, né, de várias encarnações. Então, todos nós também vivemos uma ignorância muito grande e hoje já sabemos mais um pouco, graças a Deus, né? Hoje, porém, com a doutrina espírita no comando da fé, desculpe, que a lei do progresso confere a cada espírito a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta,
a fim de que a justiça estabeleça o merecimento de cada um na pauta das próprias obras. Então, olha aí, né? Todos nós temos a possibilidade de melhorar. E vamos pensar que o bem que nos falta, será que é bem material que nos falta? Conjuguemos assim, diz Emmanuel, conselho e ação, palavra e conduta, na mesma onda de serviço renovador, compreendendo por fim que o bem que nos falta nem sempre é o bem que ainda não desfrutamos, mas o bem que nos falta pode ser o bem dos outros que em nosso próprio benefício nos cabe fazer. Ou seja, o bem que nos falta muitas vezes não é o bem material, mas é a caridade que a gente ainda não conseguiu colocar em prática. É isso aí, né? Vamos pensar. Qual é o bem que nos falta? Falta alguma coisa para você? Para nós? O que nos falta? E esse texto nos leva lá para o Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 7, onde Kardec nos diz, mais uma vez, esse capítulo 7 que fala das penas futuras, né? Segundo o Espiritismo, ou seja, eu vou ter no meu futuro aquilo, vou colher aquilo que eu plantei. E sempre eu acredito muito nisso, falo muito isso para minha filha. Hoje eu experimentei isso mais uma vez. Como a gente colhe o que a gente planta. Se a gente faz o bem, a gente vai ser ressarcido com o bem. Se a gente também, às vezes, se equivoca e faz alguma coisa meio truncada, a gente vai ter que dar conta disso. É a consequência das nossas atitudes, né? E no item 4, especificamente falando sobre esse texto, né, de Emmanuel, o livro Justiça Divina nos leva, né, a refletir sobre esse item 4 que diz o seguinte: em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e bondade próprios. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Todos nós temos essa possibilidade de adquirir isso que nos falta, que precisa, primeiro, o quê? Eu me despojar daquilo que não serve, daquilo que se intitula aqui como mal. Deus não repudia nenhum dos seus filhos, antes recebe-os em seu meio, em seu seio, à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Então, nós temos um Deus Pai justo, misericordioso, que nos dá a possibilidade, todos os dias, de percebermos as nossas incoerências, de nos analisarmos, é aquilo, né, que fala Santo Agostinho, todos os dias, olhar o que hoje, o que eu fui incoerente hoje, o que eu fiz hoje que eu poderia ter feito melhor, o quanto que nas minhas atitudes eu posso ter magoado alguém. E aí eu vou crescer, né? Na Lei do Progresso, no livro dos Espíritos, capítulo 7, falando da lei do progresso, na pergunta 799, Kardec pergunta de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. E os Espíritos diz, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Então, quanto mais a gente perceber que a espiritualidade, que a vida espiritual, ela deve estar acima da material, que a vida espiritual é o que me alimenta e o que me dá força para viver a minha condição material, às vezes frágil,
deficiente do hoje. É isso o que vale. E termino aqui com um texto lá na Antologia dos Imortais, que fala sobre jornada. É um texto de Adelino da Fontoura, que eu achei muito interessante como ele fala de tudo aquilo que a gente foi e aquilo que a gente, né, ainda estamos aí em construção. Então o texto diz assim: fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Fui partícula, pousei, encarcerado. Eu era infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta, em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal, e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, ser humano, pessoa, pelo foro divino, pela justiça divina, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. As reencarnações, né? Reencarnações e reencarnações que eu vou viver de corpo em corpo a forjar esse destino, a construir o meu destino, a construir a minha vida futura, que é a vida e deve ser a vida, sim, feliz, na verdade, né? O dia que chegarmos lá. Então, meus irmãos, pensando nesse bem que nos falta, querendo encontrá-lo, querendo refletir sobre isso, vamos, nesse momento, nos entregar nas mãos de Deus, nos colocar em oração, pedindo, Pai de infinita misericórdia, de bondade, Pai que nos deste a vida, vida que não termina nunca. Pai, que nos dá a cada dia a oportunidade de crescer, através das dificuldades que se encontram no nosso dia a dia. Ajudai-nos, ó Pai, a perceber as nossas incoerências, a perceber que não é aquilo que eu estou vendo de defeito no outro que é o importante, mas perceber o quanto eu devo crescer dentro de mim, nas mudanças que eu devo fazer, e aí sim, ajudar também ao meu irmão a crescer naquilo que ele precisa. Ajudai-nos, Pai, a sermos coerentes com aquilo que acreditamos, com a Tua revelação através dos tempos, revelações que foram vindo desde Moisés, de Jesus e o grande Consolador. Que possamos, através da nossa vida, do nosso testemunho, mostrar ao mundo aquilo que cremos. Que possamos a cada dia fazer valer tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que dizemos, que expressamos com palavras, mas que possamos mostrar com as nossas atitudes, sendo coerentes com a nossa fé. Assim seja. Amém. E agora a palavra com vocês. Gratidão, meu irmão, pelo seu esforço,
pelo seu estudo, pela sua forma de nos fazer rever a nossa jornada, né? O que nos falta? Nos falta muito, porque pouco ainda fazemos, né? Com certeza, a página final nos mostra o quanto nós já crescemos, porque éramos átomos, mas ainda nos falta muito para chegar a essa angelitude. Mas o importante é estarmos sempre em movimento e sempre buscando fazer. Não podemos jamais desanimar, jamais deixar-nos estacionar porque ainda não conseguimos fazer tudo o que desejamos. Todos podemos fazer, cada um no seu ritmo, no seu tempo e da sua forma, mas sempre fazendo. Mesmo quando nos equivocamos, quando quebramos a cabeça, damos com a careta na porta, mas o importante é levantar e continuar. É perseverar sempre. E nós que participamos de um grupo que tem o nome de Caravana, não podemos parar nunca. Nós somos uma caravana e caravana não estaciona. Caravana está sempre em movimento. E todos esses momentos de reflexão, de estudo que nos chegam, é sempre nos lembrando isso. Precisamos estar em movimento. E como é bom quando o nosso pequeno movimento já começa a trazer seus frutos, né? E a gente já começa a perceber alguns frutos desse movimento pequeno, mas que é um movimento. E é prazeroso quando a gente vê o irmão muito embrutecido, já começar a ser sensibilizado, quando a gente vê as respostas das crianças na evangelização, quando a gente vê a vontade daqueles que chegam querendo fazer. Isso é esse movimento em ação. Que o nosso amor não nos paralise jamais, mas que ele cada vez mais nos impulsione para a frente e para o alto. Gratidão. Aproveitem aí que eu falei pouco, tem bastante tempo. Temos 9 minutos. O que falar? A gente fica sem resposta, né? Porque, na verdade... Aumenta teu som, Leila, vê se você consegue dar uma aumentada. Por favor. Vê aí. Melhorou? 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 Agora sim, ótimo. Agora eu estou com o microfone encostado na boca. Isso aí. Bom, então o que a gente vai responder? Foi assim que eu comecei. Porque é difícil, não é? As perfeições. Ah, somos imperfeitos. Ah, temos todas as virtudes dentro de nós. Temos, mas nenhuma ainda acabada. Nenhuma pronta 100%. Algumas. A gente vai lutando para melhorar. São muitas as virtudes, muitas. Mas a gente tem que ter o cuidado para ir evoluindo, porque não adianta teimar, botar uma máscara, né, de bonzinho, de paciente, de calmo, de ser capaz de ser caridoso, no profundo da caridade, que é o amor. Então é muito difícil mesmo responder para você, Valéria. Muito difícil. E para nós, se é difícil responder para você botando uma máscara, e para nós, mergulhando lá dentro de nós, como nós vamos responder? Como? Quais as virtudes prontas para nós aprendermos a amar o nosso próximo? Se nem nos amamos ainda não nos amamos. Será que nós amamos a Deus? É uma pergunta em cima da outra. O que nos falta? O que nos falta é justamente obedecer às leis de Deus plenamente.
E quando vai acontecer-se plenamente? Nem na regeneração, porque na regeneração nós ainda estaremos com dificuldades e vai levar séculos, séculos e milênios. Então, meus irmãos, me desculpa a minha e as minhas imperfeições. A dona Valéria deixou bem claro que nós somos seres ainda em construção. Temos que respeitar a nossa construção, respeitar também a construção do nosso irmão, né? Para podermos evoluirmos todos juntos e chegar a essa perfeição que todos nós procuramos, né? Verdade. E não nos entregarmos ao desânimo. Fazemos pouco, sim, Leila, mas já fazemos. Só da gente estar se questionando o que nos falta, já é um passo, é um passo. A gente tem que ser otimista, sim. Porque nós não fazemos era nada, absolutamente nada. Hoje fazemos pouquíssimo, mas fazemos nada. Então amanhã nós vamos fazer pouco, depois um pouquinho mais, até fazermos algo mais concreto. Mas a gente não pode parar. De jeito nenhum. O bem que nos falta. Muita coisa assim. Diga isso aí. O bem que nos falta é o bem que nós precisamos fazer para os nossos irmãos. Querer ao irmão aquilo que nós queremos para nós. E a gente tem sempre o que fazer pelo outro, não é? Sempre temos o que fazer. A Valéria fez uma explanação muito pertinente quando ela diz assim, ela deu o exemplo, faz um trabalho humanitário, desenvolve projeto, mas na hora que encontra um irmão com dificuldade, exclui aquele irmão. Na hora de botar em prática mesmo aquele projeto, aquela teoria. E eu acho que isso é tão presente nas nossas vidas, na hora da ajuda verdadeira, né? Que é aquela sem olhar a quem, ajudar de forma indiscriminada, sabe? Sim, eu concordo com você, você tem razão. Só que para a gente começar a fazer aquele que é sem olhar a quem, que para a gente chegar a esse amor incondicional, a gente tem que passar por esse estágio aí. É um caminho, é um degrau. Não é o degrau ideal para a gente ficar lá estacionado. A gente tem que prosseguir. Mas é o começo. É o começo. É a caridade daquele que está dando, que está sobrando. Mas se eu não começo a dar o que está sobrando, eu não vou dar o que me mais falta mais tarde. Eu tenho que começar de alguma forma. Porque se a gente quiser já começar na plenitude, a gente não começa nunca. A gente tem que começar. E a gente também tem que aceitar aquele que ainda está nesse estágio ainda de só dar o que está faltando, o que está sobrando, o que não convém mais a ele ter. Porque ele vai chegar nesse momento que ele vai entender que ele tem que dar além. Ele tem que dar de si mesmo. Né? Eu vejo Emmanuel também lembrando a gente isso. A gente não tem que ficar cobrando do outro fazer e até de mim mesma. Eu não posso exigir que eu faça já uma coisa que eu ainda não estou pronta. Eu acho que o importante é a gente se dar conta, né? Isso que Tatiane falou, da minha explanação, e eu vou colocar aqui, assim, por exemplo, muito claramente, né? Vocês estão cansados de saber que eu vou para a rua, distribuo comida, faço comida, aquela coisa toda. Um belo dia eu estava comendo, eu com Raquel, e aí veio o outro se meter ali na história. Aquilo me irritou de tal maneira, porque naquele momento eu estava com fome, eu estava querendo comer, eu estava querendo ficar sossegada. Achei que assim, era uma abordagem que não... Comecei a julgar, e depois de tudo eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu lido com eles. Eu tô lá no meio da rua. Então, eu acho que é importante assim, a gente se dar conta. O fato foi muito bom para mim, muito, muito, muito importante,
Porque, e é isso que Emmanuel fala, a gente é bom de planejamento, a gente planeja, né? Eu planejo, vou lá, faz a fila, vou entregar comida, todo mundo na fila. A gente quer que todo mundo faça daquele jeitinho que a gente planejou. Quando sai fora do planejamento, você vê, e aí agora? E agora, o que você vai Sim. fazer? Como você vai fazer nessa atitude concreta? Então, acho que agora o importante é isso, é a gente se dar conta. Se dar conta, epa, aonde eu E preciso no outro crescer? momento que O que você eu for preciso? novamente abordada, a sua reação já vai ser diferente, Sim, com né? certeza. Aí você poderia entrar no estágio assim, bom, já que eu tive essa atitude aqui, eu não posso continuar fazendo esse meu trabalho, porque na prática eu estou agindo. Não, tem que continuar fazendo o seu trabalho e esperar um novo momento que acontecerá de novo essa intervenção para ver se você realmente aprendeu. Exato. São E o essas que a coisas gente que nos faz? levam a refletir e perceber a nossa incoerência e aonde a gente tem que mudar. Não pode Falta um paralisar. minutinho para não dar zoom Estamos para balançando ninguém. a cabeça, certo? Balançamos a cabeça, certo? Estamos É, concordando. a Valéria estava falando, Valéria, né? Um minuto Vamos só, fazer. fala aí. Quando você estava falando de planejamento, que a gente não trabalha gestão de risco. Eu digo gestão de risco interno. Porque quando a gente faz qualquer planejamento, tem o que sai da curva. E o que sai da Verdade. curva, muitas vezes a gente não está preparado. Se nós fizermos gestão de riscos, então é mais fácil a gente conseguir o nosso planejamento. Mesmo que às vezes não seja pelas ações, Tatiana, que é o mais importante, mas só a mudança de pensamento, a psicosfera já ajuda. Às Verdade. vezes a gente não consegue na ação. Quando eu falei na segunda-feira, né, Regina? Eu me sinto às vezes impotente de algumas coisas. Já. Eu posso fazer.